Juízes capítulo 11. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma o quê? Prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Diga glória a Deus. Se você puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir bem forte, pode sentar-se dando glória a Deus essa noite em nome de Jesus. Queridos, vamos estudar aqui a palavra do Senhor. A Bíblia diz, chamar um homem, menciona um homem chamado Jefté. E esse homem tem uma história a qual nós vamos aprender com ele essa noite. Nós vamos estudá-lo com ele essa noite. E a Bíblia diz assim: era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Quantas pessoas, queridos, ele é uma pessoa boa, Renato, é uma pessoa de valor, só que tem uma marca pela família, só que a família tem uma história negativa. A Bíblia vai dizer que Jefté, o gileadita, ele era um homem valente, ele era um homem de valor, só que a mãe dele era uma prostituta. Só que a mãe dele era uma mulher sem moral diante da sociedade. A mãe dele era uma pessoa que não obteve respeito diante do seu povo, da sua terra. Só que não tirou o valor que ele tinha. O seu pai pode ser ninguém, querido, mas você pode ser valoroso diante de Deus em nome de Jesus. A sua mãe pode ter sido ninguém, a sua família pode ter sido ninguém, mas isso não quer dizer que você vai continuar sendo ninguém. O meu pai, minha família pode ter sido o que for, mas diante do Senhor eu vou ter valor em nome de Jesus. Amém, igreja? Porém, mas Gileade gerara a Jefté. Quem era Gileade, querido? Vamos para o versículo 3, diz assim: também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo seus filhos dessa mulher já grande, repeliram, expulsaram a Jefté, e lhe disseram: não herdará em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Gileade era um grande homem, o qual o tinha até pelo nome a sua própria cidade. Era um homem importante, era um homem de valor e respeitado por todos. Porém, Gileade, ele vai lá, tem um caso com uma mulher que a Bíblia chama de prostituta. Na verdade, essa mulher, querido, era uma mulher sunamita, era uma mulher desconsiderada, era uma mulher que não tinha um valor, era uma mulher que não tinha assim um respeito diante da sociedade. Mas só que o pai de Jefté era um homem importante. Queridos, você pode ser filho de alguém sem valor, mas quem te gerou é poderoso em nome de Jesus. Você pode ter nascido, deixa eu melhorar aqui a minha fala. Você pode ter nascido de uma pessoa que não tem muita coisa, mas se você é gerado de Deus, você é importante em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode ser nascido de uma família pobre de maré, mas se você foi gerado por Deus, você vai ser poderoso diante dos céus em nome de Jesus. Jefté, ele era o que? Valente. Ele era uma pessoa valorosa. Ele era uma pessoa de alta ali diante das pessoas. Porém, por ser filho de uma prostituta, não tinha valor diante dos seus irmãos. Quando Gileade arruma sua mulher, ela lhe dá filhos, lhe dá ali irmãos a Jefté. E a Bíblia vai dizer que os irmãos deles, quando ficaram grandes, expulsaram Jefté de sua casa, expeliram ele ali diante da sua herdade, sua fazenda. E Jefté, querido, a Bíblia vai dizer que Jefté, ele vai para uma terra lá em Tobi.
ali ao lado sul de Gileade. E deixa eu te falar algo de Deus essa noite para você. Quando alguém expulsar você da sua casa, da sua família, vai ter uma terra ali esperando. Quando alguém lhe expulsar da sua casa, não se preocupe para onde eu vou, aonde que eu vou chegar, porque o próprio Deus já preparou o lugar para você chegar em nome de Jesus e repousar em segurança em nome de Jesus. Jefité é filho de uma cananeia, né? Desculpa aí, eu falei primeiro, é filha de uma cananeia. Povo estranho, um povo desconsiderado, um povo sem respeito. Pelo judeu, querido, o cananeu. Lembra daquela mulher? Que aquela mulher vem correndo atrás de Jesus. E aquela mulher chega gritando e diz: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus não dá nem intenção para ela. Era uma cananeia. E Jesus fala para ela, olha, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para um cachorro, porque para o judeu, o cananeu é um adversário, é um cachorro, é nada. Então quando as pessoas olhavam para Jefté, lembrava da mãe dele, lembrava da descendência que ele carregava, e não tinha por nada. Talvez muitas pessoas olhem para você, querido, e olhem o teu passado. Talvez as pessoas olhem para você, olhem a sua família. Lembra do próprio Cristo? Quando Jesus fazia sinal ali em Jerusalém, ali, as pessoas olharam e falaram: ué, quem é esse? Não é filho do carpinteiro? Não é filho de Maria? Não é filho? Seus irmãos e suas irmãs não estão conosco por aqui? E agora ele quer se fazer de Deus. Eles não entenderam, querido. Jesus era filho de Maria, mas era gerado por Deus em nome de Jesus. Não importa de onde você nasceu, eu quero te dizer essa noite que você foi gerado por Deus e a sua história vai ser diferente em nome de Jesus. Não importa se você nasceu da Maria, não importa se você nasceu lá da Joana, da Zefinha. O importante é que Deus te gerou, e aquele que Deus gera, Deus tem um compromisso com ele em nome de Jesus. Porém, Jefité era valente, só que tinha uma marca. A marca familiar dele pesava na vida dele. A marca familiar dele era como se fosse um peso para ele. Os irmãos dele, quando entenderam que eles poderiam ali reinar após a morte do pai dele, após a morte de Gileade, a Bíblia diz que os irmãos dele expulsam de casa. Sabe por quê, querido? Porque Jefité era o herdeiro. Mas o herdeiro que é nascido, querido, de alguém que não tem respeito, não adquire nada. Você pode ser uma pessoa, o primogênito, na verdade, de Gileade era Jefté. Só que quando os irmãos, eles têm poder para reinar, que o pai de Jefté morre, eles pegam e mandam Jefté embora. Porque eles olhavam para da onde Jefté veio. Deixa eu te falar algo por aqui. Ninguém pode olhar de onde você veio, porque eles não conseguem entender de onde você veio. Você veio de Deus em nome de Jesus. Você pode ter nascido lá da Maria, você pode ter vindo lá da mulher, mas Deus te gerou primeiro em nome de Jesus. Amém? E a Bíblia vai dizer que, versículo 3: então Jefité fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos já juntaram com Jefté e saíram com ele. Os irmãos de Jefté pegam eles, expulsam. Só que Jefté vai para a terra de Tobi. E homens levianos se ajuntam com Jefté e saem com ele. Presta atenção aqui, querido. Quem é gerado por Deus, quando é expulso da sua terra, volta mais poderoso. Amém? Vou repetir isso aqui. Quem é gerado por Deus, mesmo que os seus não reconheçam e expulsem, mas quando ele volta para a sua terra, ele volta no mínimo com exército. Lembra de Davi? Davi, ele vai fugindo do rei. Davi não tem onde se esconder. Davi não tem mais aonde ficar. O que ele vai? Ele vai lá para a caverna de Adulão, é ou não é? Só que depois da caverna ele sai com exército em nome de Jesus. Querido, você que é gerado por Deus, não se preocupe se aquela pessoa quer te mandar embora. Não se preocupe se ninguém te recebe mais. Deus vai preparar nem que seja uma caverna, mas quando tu sair de lá, querido, vai ter seguidores te seguindo, vai ter soldado na tua presença, vai ter pessoas dizendo assim, ó, não mexe não, porque eles não quiseram. Mas eu sei reconhecer quem é gerado por Deus.
Quando Jefité chega em Tobi, ou Tobi, dependendo da sua pronúncia, homens levianos, assim como aqueles homens que estavam na caverna de Adulão, que seguiram Jesus, vem com ele e pede para que ele reine sobre eles. Porque, querido, quem é gerado de Deus, presta atenção aqui, quem é gerado de Deus, aonde chega, vai liderar em nome de Jesus. Quem é gerado de Deus, querido, as pessoas em casa não entendem, sabe por quê? Porque Jesus não era compreendido em casa, pastor Renato. Os irmãos de Jesus chegaram uma vez e falaram, vamos amarrá-lo, porque tá doido, porque eles achavam, esse aqui é nascido de Maria, só que Jesus sabia, eu fui nascido pela mulher, mas quem me gerou foi Deus. Diga glória a Deus, igreja. Jefité, ele vai para Tobi. Os homens daquela cidade chamam ele para que ele reinasse. E ali ele começa a levantar valentes. Ali ele começa a construir um exército sobre eles. E ali ele começa a ser importante, querido. Porque não importa se as pessoas hoje não te dão valor, mas quando você chegar no lugar de escape, Deus vai te levantar lá para as pessoas dizer, olha o que eu tinha diante dos meus olhos, não reconheci. Agora, querido, é mais importante, você agora vai ter que reconhecer, porque quem gerou foi Deus, em nome de Jesus. Não se preocupe de quem você nasceu, querido, mas começa a valorizar quem foi que te gerou, em nome de Jesus. Amém? Não se preocupe, pastor, mas a minha mãe era isso, meu pai só vivia no álcool, a minha família sempre foi isso, querido. Esquece tudo da onde tu veio humanamente e começa a te olhar. Só que eu vou para um lugar que vós não sabeis, porque eu sou gerado de Deus, e o que é gerado de Deus, o maligno não toca, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer, querido, que, versículo 4, e aconteceu depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefité na terra de Tobi. Olha isso aqui, queridos. Vem uma peleja agora sobre Gileade. E os anciões se reúnem. O exército que eles estão para enfrentar é um exército poderoso. E os anciões ouvem falar, querido, presta atenção, aqueles que te expulsaram, aqueles que não te receberam, meu pastor, eles vão ouvir falar que agora tu é poderoso, porque Deus te levantou, aonde eles te mandaram ir, aonde eles disseram que tu não serve aqui, quando tu chegou em algum lugar, agora tu é importante, tu é poderoso, então alguém vai ver que Deus é contigo, e aqueles que dizem, sai, é os mesmos que vão dizer, pelo amor de Deus, volta, porque nós precisamos de ti nessa guerra. A Bíblia diz que agora os homens, os anciões de Gileade, vai chamar, vai fazer um convite, vai buscar. Eles vão buscar, eles vão lá bater. Porque, querido, as pessoas não te dão nada hoje. As pessoas olham para nós hoje e dizem, quem é ele? Da onde veio? É gerado de quem? Ele não tem conhecimento, ele não tem isso, não tem aquilo. Mas deixa só papai do céu começar a usar de bondade para conosco, começar a nos dar condições. Deixa papai do céu começar a soprar o nosso nome. E aqueles que dizem, você não serve, você não presta, eles vão dizer, olha, agora nos ajuda, agora guerreia por nós, que agora eu estou prezando você, querido. E quando alguém que te disse que você não se via, quando alguém disse para você que você não prestava mais, ela vir correndo, se joelhar diante de você, você vai usar de misericórdia com ela e vai dizer, eu estou te ajudando porque Deus é comigo e eu sou gerado de Deus. Só foi a peleja se levantar, só foi o exército bater na porta dele. Porque na vida do cristão é assim mesmo. Quando o camarada está lá na miséria, quando o camarada não tem nome, quando não tem mais nada da vida dele, os de casa põem para correr. Mas quando ele é levantado, todo mundo quer estar lá na aba de Davi. Quando ele é levantado, está todo mundo querendo se assentar na mesa. Querido, deixa eu falar algo para você. Não se admire se teu pai, se teus irmãos te colocarem para fora, não. Mas tem uma resposta de Deus. Vai chegar o tempo que eles vão procurar você. Vai chegar o tempo que eles vão implorar
orar para que você volte, porque o ungido de Deus, aonde ele está, traz segurança em nome de Jesus. Deixa eu repetir para você: o ungido de Deus, aquele que é gerado por Deus, aonde ele está, ele traz paz, traz segurança, ele traz tranquilidade em nome de Jesus. Já percebeu isso? Quantas pessoas você começou a vir para a igreja, crentezinho, tá dando dinheiro para o pastor, tá sendo isso, tá sendo aquilo. Quando você se firmou com Deus, quando você está diante de Deus, quando o demônio bate na porta sua, na porta dele, em vez dele procurar outra pessoa, ele procura quem? Procura você, sabe por quê? Eles não te receberam no primeiro momento, mas agora sabe que você tem um exército ao seu favor. Toda vez que chega um demônio na casa dele, ele vai saber: eu vou chamar fulano para orar, eu vou perguntar para fulano o que eu faço. Por quê, querido? Ele foi rejeitado, você foi rejeitado, eu fui rejeitado, mas nós somos gerados por Deus. Então a Bíblia vai dizer no versículo 4 que os filhos de Amon se levantaram, vieram a peleja, e os anciões, eles não aguentaram, viu a cidade sendo cercada, só que eles estavam ouvindo a fama daqueles que ele colocou para correr. Querido, você não está do lado de uma pessoa comum. Fala para o seu irmão: você é gerado por Deus. Fala para ele aí, em nome de Jesus. Fala para ele: você é gerado por Deus, e a sua fama vai acontecer, vai aparecer, meu pastor. A sua fama vai chegar, e vai ser fama que Deus te levantou na terra dos viventes, em nome de Jesus. Quando os anciões de Gileade ouvem falar que aquele que foi rejeitado agora reina, fala assim: o que foi rejeitado reina. Diga para ele: o que foi rejeitado reina. Não se preocupe, tu foi rejeitada, tu ainda vai reinar. Se tu não está reinando hoje, se prepara, fica diante de Deus, que o tempo do reinado é certo, querido. Porque quem é gerado por Deus pode passar tempo, pode passar os céus, pode passar a terra, mas o Senhor falou: e eles julgarão os reinos ao meu lado. O cetro da justiça vai estar sobre eles, querido, na mão dele. E está chegando o tempo de Deus em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Os anciões agora se reúnem, tem um concerto com eles, um conselho com eles, e diz: está na hora de nós chamarmos aquele que nós colocamos para fora. Querido, porque muitas pessoas vão ter que voltar e dizer assim: olha, um dia não servia para mim, mas eu sei que deu certo a vida dele, eu sei que agora tem o que me oferecer, então eu vou chamar para me ajudar, querido. Tome cuidado, querido. Talvez você está expulsando um filho de Maria, você está olhando só para a mãe dele, você está olhando só para o pecado, para o passado dele, mas Deus está te dizendo essa noite: é nascido de mulher, mas é gerado de Deus. Quem está aqui comigo, em nome de Jesus? Deus está dizendo essa noite, querido: é filho da Maria, foi nascido de fulano, veio de tal lugar, veio dali, veio da acolá, mas não esqueça essa palavra: foi gerado por Deus, vai dar fruto. Eu não sei se o fruto vai vir esse mês, eu não sei se o fruto vai vir esse ano, querido, mas continua alimentando ele no mundo espiritual, que vai chegar em nome de Jesus. E disseram, versículo 6, e disseram a Jefté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Olha só, o rejeitado agora, ele se implora: olha, você não vai reinar só sobre a tua casa, não. Você não vai ser só cabeça da tua família, não, querido. Quando eles voltarem de procurar, não é só para te dar uma pontinha, não. Não é só para te dar um pedaço de bolo, não. Sabe o que os anciões dizem? Olha, tu ia reinar sobre a tua casa. Se tu ficasse na casa do teu pai, tu reinaria sobre os seus irmãos. Mas se tu vir conosco, tu vai gerar agora, tu vai reinar agora sobre toda a cidade. Tem vezes que você tem que sair de onde você está, querido. Tem vezes que você tem que sair da posição que você está de comodismo. Tem vezes que você tem que dar um passo de fé e dizer assim: Senhor, eu estou aqui, ninguém me reconhece, eu vou sair, porque quando eu voltar, eu não vou voltar para a mesma posição, eu vou voltar agora maior, em nome de Jesus. Amém, igreja? Jefté não foi recebido para reinar sobre sua casa, para reinar no lugar que lhe era direito. Mas quem é... Isso é forte demais. Querido, quem é gerado por Deus, nada prende.
Quem é gerado por Deus, querido, não é limitado. Não, pastor, se não me ajudar aqui, eu paro, querido. Não pare não, continue. Porque quem é gerado por Deus, uma hora Deus vai manifestar sobre a sua vida em nome de Jesus. Jefité poderia ter ficado reinando sobre sua família, reinando sobre a casa do seu pai, porque era o primogênito, assim como Jesus Cristo era o primogênito. Só que as pessoas olhavam para Jesus e diziam: esse é o filho da Maria, esse é nascido de mulher. Só que não entenderam que é gerado por Deus, querido. Às vezes as pessoas olham para nós e falam: não tem nem aparência. Esse aqui mora na rua, está andando a pé. Isso aqui está morando, vive num aperto. Eles não sabem, querido, que você nasceu da mulher, mas tem um Deus que já te gerou no coração dele em nome de Jesus. Tem um Deus que já sonhou. Antes de você chegar nessa terra, os sonhos de Deus já estavam escritos na sua vida em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, versículo 7 diz assim: porém, Jefité disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me replicaste, colocaste para fora da casa do meu pai? Porque pois agora vieste a mim, quando estás em aperto. Olha só, queridos, aqueles que expulsaram ele, aqueles que mandaram Jefté embora, aqueles que disseram: você não reina porque você nasceu de uma prostituta, quando eles viram que Deus foi com eles, agora disseram: vem, reina sobre nós. Querido, o que Deus vai fazer contigo é te levar para alguns lugares apertados, te tirar do comodismo, te levar para algumas cavernas, para que a glória do Senhor se ajuste em você. Às vezes você está num lugar tão espaçoso, às vezes você está num lugar tão que convém para você, um lugar que você pode fazer muita coisa, e Deus está te empurrando para a caverna, Deus está te empurrando para um lugar diferente. Você está dizendo: Deus, eu estou perdendo meu espaço. Tá não, querido, Deus está ajustando para que a glória dele desça sobre você em nome de Jesus. Jefité fala para os anciões: olha, estou entendendo, querido, porque tem hora que você não vai entender, querida. Aquele que deixou você a pé, aquele que não te dava nem um bom dia, depois ele chegar para você e começar a puxar assunto, começar a vir falar com você. Você fala: não entendi, você passava do outro lado, nem me via, você praticamente passava o carro por cima de mim, você nunca olhou para mim, e agora está me chamando para ir na sua casa. Agora você quer que eu vá na sua casa, você quer vir na minha casa. Sabe por quê? Porque Deus já falou para ele, querido, porque quem é nascido de Deus, é gerado de Deus, vai chegar o tempo de Deus em nome de Jesus. Querido, a minha e a tua obrigação, sabe o que é? É permanecer no propósito de Deus. Deus não te gerou para nada, querido. Você não nasceu no Big Bang, uma explosão aí que criou todas as coisas. Você nasceu de graça. Você nasceu num projeto errado. Não, querido. Deus, ele te gerou para você cumprir um propósito. Deus, ele te gerou para você viver o milagre dele. Deus, ele te gerou para que você pudesse ser alguém. Mesmo que hoje você não seja ninguém, mesmo que hoje você seja apenas o filho da Maria, mesmo que hoje você seja apenas o filho da pecadora, mesmo que hoje você seja apenas daquela família que não tem uma moral na cidade, mas acima da sua família tem alguém que te gerou em nome de Jesus. Acima da tua casa, acima dos teus familiares, querido, as pessoas daqui uns dias não vão olhar para a tua família, mas vão olhar para o fruto que tu está dando, e eles vão dizer: olha, eu nem pensava que ia funcionar. Tem pessoas que chegam e olham e falam: rapaz, eu nunca achei que ia dar certo, mas Deus, sabe por quê? Porque você olhou para minha mãe, mas você não conseguiu olhar para o propósito que eu vim em nome de Jesus. As pessoas olham para o seu pecado, olham para aquilo que você fez o ano passado, olham para aquilo que as pessoas acham de você, mas elas não conseguem olhar para o propósito. Querido, você comece a olhar para o propósito da sua vida hoje. Pastor, eu nasci numa família assim, eu fui assado até hoje. Mas, querido, deixa eu te responder a pergunta da sua vida. Você foi gerado por Deus para dar um propósito, um resultado para Deus em nome de Jesus. Para resumirmos a história, a Bíblia diz que Jefté volta. E agora, como ele não volta só sendo o primogênito da casa dele, como agora ele volta não só para reinar sobre a casa dele, ele volta agora e reina sobre
toda Gileade. Ele pega o exército agora, o qual ele trouxe, reuniu os homens de Gileade, vai para a guerra, vai para a peleja. E a Bíblia vai dizer que ele vai vencer a peleja, que ele vai vencer a guerra, que Gileade vai fazer com que, Jefté vai fazer com que Gileade tenha descanso. Mas só que Jefté, acredito que você conhece a história, ele fez um propósito, fez um voto para Deus, que é uma briga teológica sobre a filha dele. Quando ele está saindo para a guerra, ele fala para Deus: Deus, se eu voltar da guerra, aquele primeiro que sair da minha casa, eu darei de oferta ao Senhor. Eu acredito que você conhece a história. Quando Jefté, ele vence, porque quem sai com propósito com Deus vai para a vitória, mas vence em nome de Jesus. Talvez você está perdendo algumas pelejas porque você não faz um voto com Deus. Talvez você está perdendo algumas guerras porque você não tem um propósito com Deus. Você vai para a guerra e alguém, eu vou porque está todo mundo me chamando. Não, querido, fale para Deus: Deus, eu estou indo, mas se eu voltar com saúde, se eu prosperar no meu caminho, fazer igual Jacó. Jacó, ele vai para uma terra distante, uma terra longe, só que ele não vai desprovido, querido. Chega no meio do caminho, ele coloca o joelhinho no chão dele, coloca o rosto no chão e diz para Deus: Deus, eu vou, mas se o Senhor me der pão para comer, me der roupa para vestir, for comigo nessa jornada, eu nunca mais vou esquecer do Senhor. Querido, tu não pode vencer o adversário, tu não pode travar uma peleja sem tu estar com uma aliança com Deus. Não, eu vou para a peleja porque eu vou vencer. Aí você vai quebrar a cara, mas toda vez que um adversário se levantar contra você, antes de você sair contra ele, faça uma aliança com Deus. Porque o diabo não vai vencer aquele que tem uma aliança com Deus vive em nome de Jesus. Não dá para você, estava falando sobre de manhã, querido. Você está expulsando o demônio olha para sua cara e fala: não sai. E você diz: sai. E você, porque Deus te chamou para colocar em liberdade os oprimidos. Diga glória a Deus. Querido, o salvo, nós estamos falando no culto aqui, os salvos, ele tem uma missão. Qual que é a missão? Colocar as mãos sobre o enfermo e os curar, expulsarão os demônios, manifestar o poder de Deus espiritual e fazer a missão. E nós estamos falando, tem vezes que, não sei se aconteceu com você, você vai orar por uma pessoa que está endemoniada e o demônio olha para a cara de você e fala assim: não saio não. E você fica lá, sai, não sai, sai, não sai. E tem obreiro que fala assim: ô demônio, se você não sair, eu saio. É ou não é? Se você não sair, eu saio. Sabe o que é que você faz, querido? Deixa eu te dar um segredo aqui. Quando você estiver numa peleja espiritual, até mesmo expulsando um demônio, ou orando por alguém com enfermo, faz um voto com Deus na hora. Abre um jejum, porque Jesus falou assim, tem espécie de demônio que só sai com jejum e oração. Tá saindo não? Você fala para Deus: Deus, a partir de agora, eu estou em consagração até tal hora, eu estou no jejum, eu estou no propósito com o Senhor. E você volta, olha de novo para a pessoa que vem endemoniada e diz para ele: agora sai em nome de Jesus, porque eu estou debaixo da palavra de Deus. Amém? Não vá para a guerra, querido, desprovido. Não vá passar por uma peleja sem ter uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, porque senão você vai ser envergonhado. Mas vamos voltar para a história. Jefté, ele vai para a guerra e ele faz uma promessa ao Senhor: Senhor, a primeira pessoa que eu voltar da minha casa, eu estou mencionando por causa do tempo no nosso culto, a primeira coisa que sair da minha casa, se eu voltar da guerra com a vitória, eu oferecer em sacrifício ao Senhor em holocausto. Jefté vai para a guerra, fez uma aliança com Deus, vai para a guerra. Quando volta, a vitória garantida em nome de Jesus. Porque quem peleja com aliança com Deus, querido, peleja sabendo que já é mais que vencedor em nome de Jesus. Quem tem uma aliança com Deus, querido, ele não peleja contra o vento, que nem diz nosso apóstolo Paulo: eu não luto batendo contra o vento, mas eu tenho um alvo. Eu fiz uma aliança com Deus, agora eu vou buscar a resposta de Deus, porque quem peleja agora não sou eu, mas é o Deus que me representa em nome de Jesus. Jefté volta da guerra atrás da vitória. Porque, querido, quem é gerado de Deus é gerado para um propósito. Sabe qual? Trazer paz aonde ele estiver. Jefté chega em Tobi, os homens aflitos ali, estabelece ele como líder. A cidade tem paz.
Agora ele tem um exército, ele volta para Gileade, a terra dele, reina sobre Gileade, vai para a guerra. Quando ele volta trazendo paz, porque quem é gerado por Deus, um dos frutos na vida dele é a paz. Pode estar a confusão que tiver, pode estar o alvoroço que tiver, quando chega alguém que tem Deus dentro dele, tem que se acalmar, porque o Espírito de Deus chegou naquele lugar em nome de Jesus. Lembra de Davi, querido? As pessoas rejeitavam Davi, o próprio pai olhava para Davi e dizia: tu não é ninguém, Davi, tu é o menor, era esquecido. Mas quando Davi chega no reino, tá o rei Saul endemoniado, tá o rei ali maluco da cabeça, doido. Mas quando Davi chega e começa a passar aquela harpa para lá e para cá, a paz reina naquele lugar, querido. Se prepara para viver um tempo de paz na tua casa em nome de Jesus. Se prepara, porque as pessoas que estão endemoniadas, as pessoas que vivem em contenda, em confusão, elas vão começar a te ligar, te chamar, e quando tu colocar os pés lá, vai começar a paz reinar sobre eles em nome de Jesus. Aqueles que estão presos, aqueles que estão perturbados, vão começar a te chamar, e tu vai na força do Jeová Jireh, e quando tu voltar, tu vai voltar trazendo a paz sobre eles em nome de Jesus. E ele volta, vence a guerra. Aí a discussão teológica, que eu não quero me aprofundar, a filha dele sai ao encontro e abraça. E quando ele abraça a filha, beija e diz: filha minha, por que fizeste isso? Porque eu fiz um voto ao Senhor. E ela diz: pai, cumpra o voto o qual fizeste a Deus. Sabe qual era o voto? Oferecê-la em sacrifício a Deus. Jefité, ele faz agora uma escolha, querido, que dói na alma. Ou aumenta a descendência para que o nome dele percorra a terra, ou cumpre o voto que fez a Deus. Você imagina um homem que tinha uma única filha. A filha poderia dar filhos, casar-se, gerar, ressuscitar o nome de Jefté, reinar sobre a sua cidade, sobre a sua terra. Porque tem pessoas que quebram voto por nada, querido. Tem pessoas que ela promete para Deus hoje, quando é amanhã ela está fazendo tudo o contrário. Tem pessoas que ela faz um voto para Deus: Deus, se o Senhor me dá um emprego, eu vou ser fiel no dízimo, na oferta. Ela recebe o salário e diz: mas é tão pouco, Deus, não vou dar não. Por tão pouco, querido. Jefité, ele fez um voto a Deus. E sabe qual é que ele faz? Ele diz assim: eu prefiro ficar sem descendente, mas eu não vou ficar sem cumprir o meu compromisso com Deus em nome de Jesus. Querido, eu não sei o que é que você está esperando. Se você está esperando um descendente, se você está esperando alguém faça por você, ou você está esperando cumprir aquilo que você prometeu a Deus, querido. Jefité pega, abraça sua filha, e aí vai nascer em Israel um costume de todo ano as virgens subirem ao monte e clamarem, chorarem por causa da filha de Jefté. Mas para terminar a nossa história aqui, para nós encerrarmos, Jefté volta da guerra, e a Bíblia vai dizer que, versículo 39, sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lá lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Amém? Ela vai, Jefté cumpre o voto do Senhor sobre a vida dela. Alguns teólogos dizem que ela apenas não casou, outros dizem que ele colocou como holocausto. Mas aí os segredos do Senhor, aí só Deus para revelar a nosso coração em nome de Jesus. Amém? Sei que a Bíblia vai dizer que Jefté, ele fica ali sobre a sua cidade. A terra fica durante 6 anos em paz. A terra descansa. E Jefté cumpre os dias do Senhor na vida dele e é sepultado na sua terra. Para nós encerrarmos aqui, queridos, o que Deus vai fazer na vida do gerado por Deus é trazer paz aonde ele estiver em nome de Jesus.
O que Deus vai fazer em nossas vidas, querido, é trazer paz aonde nós formos. Não se preocupe se hoje não te rejeitam, não se preocupa se hoje não te aceita, mas fique na presença do Senhor, porque no dia que couber a Deus, no dia que Deus se agradar de você, que tiver o propósito já completo para você executar, aonde você estiver, vai gerar paz na sua casa, na sua família e aonde você colocar os pés. Você pode ser nascido de mulher, mas você é gerado por Deus. Quem é gerado por Deus aí? Eu sou gerado por Deus, querido. Você é gerado por Deus. As pessoas podem não dar nada para mim, para você, querido, mas Deus deu o maior preço. Sabe qual foi? O sangue que derramou no Calvário. Deus, Ele entende, querido, que nós nascemos da mulher, viemos de alguém merecido, de alguém que não tem valor, mas quem nos gerou é aquele que é todo poderoso, em nome de Jesus. Não desista da sua história. As pessoas podem apontar para você dizendo que você é filho disso, filho daquilo, mas Deus sabe. Dentro do seu coração, comece a ver isso, querido. Mentaliza essa palavra hoje. Ah, pastor, mas na minha família nada deu certo, nunca funcionou. Queridos, esqueça a sua família. Comece a lembrar que você é de cima. Comece a lembrar que você é gerado de Deus. E você vai ter projetos de Deus para se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. Você vai viver projetos espirituais, em nome de Jesus.